Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou. Ó Senhor, obrigado porque o Senhor nos chama nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela tua cruz. Obrigado, Senhor, por todo o convite de bondade, misericórdia, de graça, de redenção. Obrigado pela sua história, Deus, que me alcançou. Obrigado por cada irmão que está entrando agora, Senhor, para cultuar a Ti, Deus. Aqueles que entrarão depois, que virão, Senhor, depois, que buscarão, Senhor. Pai, nós oramos para que todos tenham acesso, para que todos te busquem. Nós oramos, ó Pai, para que o Espírito do Deus vivo possa nos constranger e nos convencer em buscar o único Deus verdadeiro. Nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te queremos. Senhor, entronizamos, ó Pai, te colocamos no trono do nosso coração. Reconhecemos que foi pela cruz, Senhor, que estamos aqui, que estamos religados a Ti, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, que o Senhor fique à vontade aqui na nossa sala, na nossa casa, na casa de cada um, Pai. Queremos Te bendizer, Te cultuar, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Seu amor. Glória a Deus. Vai lá, Chavox está com a gente. Ô, Chavox. Chavox, você está em Belém ou está na Inglaterra? Bom, primeiramente, bem-vindos aos que entraram agora, depois que a gente falou bem-vindos. Olha aí o Jonathan. Que Deus abençoe mesmo vocês. Nós queremos compartilhar com vocês uma palavra muito legal que tem trabalhado no nosso coração. E tá tudo certo aí? Tô tentando achar. Tá. Aí que a Tati estava com dificuldade de achar, porque ela quer responder a algumas perguntas enquanto a gente vai falando aqui. Então vamos lá. A gente quer trabalhar com você uma parábola assim bem conhecida. E gostaria que você fosse lá na sua estante pegar a sua Bíblia e abrir ela em Mateus, no capítulo 13. Nós estamos cultuando ao Senhor. Muito importante estar com a Bíblia na mão para ouvir a palavra. Mateus 13. Mateus, capítulo 13. Pega lá a tua Bíblia. Corre. Graça e paz. Eber Matos. Esse é o Silas, cara. Por que colocar Eber, né? Tiaguinho entrou, Tiago Reis. É bom que o Thiago prometeu depois editar para
pra gente cortar esses nossos comentários de bem-vindos e tal. A gente foi de editar depois, né? Bom, para quem não sabe, a nossa mensagem gravada, essa que fica aqui depois gravada, ela tá indo agora pro YouTube. A gente tá ficando chique. Depois, se você quiser mostrar para outro irmão e tal, pelo YouTube, muitas pessoas acham melhor. Por isso que a gente tá fazendo agora a imagem vertical, porque vai ficar melhor lá pro YouTube. Mas, bem-vindos. Abre a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Olha, a Esther conseguiu entrar como Esther. Isso é muito bom. Então, Mateus, no capítulo 13. A famosa parábola do semeador. Semeador. No final, a gente canta mais um louvor, Tati, que pediram pra gente cantar mais um louvor um pouquinho mais de louvor no meio do nosso culto. Então no final a gente canta mais um louvor, tá bom? Mateus, no capítulo 13, vai falar a importante parábola do semeador. Perceba que o capítulo 13, a sequência dele, um pouco antes, um pouco depois, é o momento em que Jesus começa a tentar explicar sobre o que seria o reino e essa propagação do evangelho. E ele cita várias parábolas sobre essa temática. E ele chega nessa parábola que eu considero muito importante para o nosso entendimento. E a parábola do semeador, você já está com a Bíblia aí com a gente aberta? Ela vai dizer assim, eu vou ler a partir do versículo 3. Diz assim: Então, lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Continuando a leitura. Então parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O interessante é que no meio disso tudo, na sequência, Jesus vai falar que ele fala por parábolas, para que algumas pessoas não entendam. Mas o próprio Jesus, no mesmo capítulo, vem a pedido dos discípulos e começa a explicar essa parábola. E a gente vai conversar com você, ministrar em cima da explicação de Cristo. Mas para a gente, antes da gente ler, eu quero que fique bem gravado no seu coração os 4 tipos de terra. Quais são os 4 tipos de terra? Bora lá, Tati. A primeira terra é o caminho lá pisado, como é? Que ficou na beira do caminho. Na beira do caminho. Então vamos ilustrar para todo mundo entender. A terra caída à beira do caminho, você já viu no meio da mata, quando a gente está caminhando, aí você percebe que tudo está cheio de mato, só tem um trecho que está sem mato, que é justamente o caminho por onde todos pisam. E esse trecho que a gente pisa é o único de todos os trechos que não tem mato. Por que será? De tanto pisar. Sim. É a beira do caminho. A beira do caminho. Muito mais visível também para os animais, para procurar alimento. Se algum tipo de alimento cair ali, é muito fácil de uma ave ou qualquer outro animal vir e comer. Sim. Perfeito? Tá, esse é o primeiro tipo de terra. O segundo tipo de terra é qual? A terra no meio das pedras. Se é no meio das pedras, pense comigo. Você já prestou atenção quando a gente faz uma quadra de esportes ou algo do tipo, que no meio disso tem alguma parte que rachou e a terra apareceu ali e nasce uma plantinha bem ali? Você já viu planta que nasceu ali crescer e virar uma árvore?
Não, geralmente é planta com uma raiz tão fácil de arrancar. Por quê? É o que ele diz. Não tem raiz. Tá, esse é o segundo. O terceiro é o que nasceu no meio dos espinhos. Uma árvore no meio dos espinhos, ela consegue crescer. E aonde está o cerne da questão aqui que ele fala é que ela não consegue ser uma boa árvore, uma árvore que dá frutos, porque ela tem que dividir os seus nutrientes com os espinhos. E se mesmo que ela consiga dar frutos, quando você quer pegar aquele fruto, os espinhos não deixam você pegar, você corre um sério risco de se ferir. Tá, esse é o terceiro, né? E o quarto? O quarto é o mais fácil, né? Terra boa. Deu para decorar os 4 tipos? Agora a gente vai ouvir o que Jesus explicou sobre cada um desses tipos. Bom, no versículo 4, Jesus fala do primeiro tipo, que é o caminho. Só que ele vai explicar sobre essa do caminho a partir do verso 18. Vamos lá para o verso 18, todo mundo comigo? Mateus 13, 18 diz: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Ouça. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhes arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vou repetir. Eu queria só fazer um contexto. É interessante observar que ele falava por parábolas, a galera não entendia, né? Até a gente, se ele não explicasse, a gente não ia entender também. E quem ficava ali querendo ouvir, e a pedido dos discípulos, acabava ouvindo, né? Sim. Então é palavra para crente, né? O Senhor está dando palavra para nós que já estamos no caminho. Perfeito. Um outro porém também é que nós temos a cultura, de repente, por ter ouvido essa parábola pregada por outras pessoas, de que seriam 4 tipos de terra totalmente diferentes, que uma não há ligação com outros. São 4 tipos de pessoas, tipos de pessoas diferentes, não há ligação entre eles. E hoje eu quero te mostrar que, de repente, essa parábola não pode estar falando de 4 tipos diferentes de pessoas, mas de uma mesma pessoa em fases diferentes. Que existe um caminho a trilhar. E ouvindo uma vez uma pessoa falando sobre agricultura, ela falou uma palavra muito interessante que me marcou. De que a boa terra, de fato, ela não existe. Ela é arada. Ela é cuidada. Ela se torna uma boa terra depois de um cuidado de alguém. Ela se torna uma boa terra. E a mesma boa terra, ela pode um dia se tornar uma terra à beira do caminho. Se aquela boa terra que foi plantada for arrancada os seus frutos e se tornar um caminho, ou seja, começar a ser pisada, ela pode vir e se tornar uma terra à beira do caminho. A gente tira isso pela agricultura no sul, né? Nós estivemos no Sim. sul ano passado e uma conversa entre irmãos, a pessoa que nos hospedou, um irmão maravilhoso, Deus abençoe ele, e estava falando, poxa, a terra de vocês lá em Belém, lá na Amazônia, é tão boa, tão frutífera, jogou a semente e nasce. Aqui a gente tem que trabalhar na terra, tem que mexer muito na terra, mas a gente não descansa não, a gente trabalha na terra até ela produzir. E eles estavam dizendo que queriam produzir açaí lá, né? E não vamos duvidar, é trabalhar na terra. É interessante que Israel, para quem já estudou um pouquinho, você percebe que mais da metade das terras de Israel são deserto. São deserto. Terra árida, difícil de plantar. Só que é a terra que Deus falou que mana leite e mel. Quando nós temos uma visão de mundo que nos faz olhar para aquele local como algo possível, a gente consegue fazer. O povo de Israel começou a arar aquela terra e transformou o deserto em uma terra plantável, em uma boa terra.
Amém? Então, pare de olhar essa parábola como pessoas completamente diferentes e vamos começar a analisar essa proposta a partir de fases de uma pessoa, porque você mesmo já deve ter ouvido o testemunho de uma pessoa muito difícil de receber o evangelho, mas que foi transformada e virou uma bênção nas mãos de Deus. Você também já deve ter ouvido histórias de pessoas muito frutíferas que ministravam a palavra e hoje estão completamente secas, não querem saber do evangelho. Então, é mais ou menos disso que nós queremos falar. Mas antes de poder fazer a ligação entre todas essas terras, nós precisamos muito te explicar os detalhes de cada uma individualmente para depois fazer a ligação entre elas. Tá bom? Vamos lá? Olha, até o Sandro entrou com a gente. Seja bem-vindo. Bem-vindo, Sandro. Saudade de ti, cara. Vamos lá. Então, nós começamos com a terra à beira do caminho, que diz, quando alguém, versículo 19, tá? Mateus, capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhes arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quem são as pessoas que foram semeadas à beira do caminho? São os que ouvem a palavra, mas parece que a palavra ela não entra no coração. Eles ouvem o evangelho, mas não entendem essa verdade. Satanás chega e leva essa boa semente. Por quê? Porque não há raiz, não há vida. A semente não conseguiu germinar na terra, porque ela foi roubada antes. Tati, o que isso quer dizer? Quem é esse tipo de pessoa? O texto ele fala bem legal, né? É Jesus explicando, tá? Não é Tatiana nem Rodrigo. Jesus chega e diz assim mesmo, que as aves vêm e roubam a semente. E depois ele explica, vem Satanás. Maligno. Então, para quem não acredita em Satanás, é Jesus falando, vem Satanás e rouba a semente. Então, Satanás, o pai da mentira, o ladrão, aquele que veio matar, roubar e destruir, ele vem para roubar a semente. Eu me lembro no início da minha caminhada, que eu ia forçado para a igreja como uma boa filha de crente, né? E a palavra não penetrava. Meu coração era como essa terra, durinha, durinha, pisada, pisada. E sempre que vinha alguma verdade de Deus, Satanás roubava. Não penetrava. Eu precisava de libertação. Quem está nesse momento com muita dúvida na cabeça em relação às verdades de Deus, né? Os princípios de Deus, na verdade, precisa de libertação. Onde tem demônio, precisa-se de libertação. Só que para haver libertação, a pessoa precisa entender que o pai da mentira está lá. Ela precisa liberar as mentiras. São tantas mentiras que não há lugar para a verdade. Ou seja, mentiras como, Deus ele não existe não. Deus ele não é tão poderoso. Ou às vezes a mentira é um outro pensamento a respeito do que seria um pensamento falso a respeito do evangelho. Não, isso aí não é verdade. Não, eu não quero. Não, Jesus não para vai depois. voltar, não. Para com isso. O pior é aqueles que já ouviram, já até leram, mas não conseguem receber, porque tem algumas mentiras como, não, eu não sou capaz, eu não sou tão santo, não, eu não consigo. Tem ainda aquela mentira assim, quando eu conseguir me livrar de tal pecado, aí eu vou entregar minha vida para Jesus. Essa é uma mentira que Satanás tem contado demais, e que tem roubado a semente. São essas mentiras, através dessas mentiras, Satanás tem roubado a semente. E para essas mentiras nós precisamos de libertação, porque é Satanás falando o nosso pensamento. Aí eu fico a pensar, ele dá o exemplo de que vem a ave e rouba a semente. Rouba a semente. E vem Satanás, rouba a semente. Mas quando a gente expulsa Satanás? Limpa a casa, diz o texto, né? Limpamos a casa. A semente ela tem que brotar, mas é só isso? É só expulsar os demônios? Não. Eles podem voltar. Tem que ocupar a terra. Tem que mexer com a terra.
Aquela semente pode brotar ali na terra pisada? Pode ser que o sol seque ela, pode ser que a chuva acabe com ela, pode ser que ela brote, mas ela não vai ter raiz, ela não vai. Alguém vem e pisa em cima dela. Enfim, tem que trabalhar a terra. Tem que trabalhar a terra. Aí nós vamos para o segundo tipo de terra, que, como nós falamos, seria a semente que caiu em um terreno cheio de pedras. E para a gente entender isso aí, a continuação do texto, Mateus 13, 20 e 21 vai dizer: quanto ao que foi semeado no meio das pedras, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, ouça, não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então vamos explicar isso, mas antes de explicar, pense como uma trilha. Era um terreno à beira do caminho que agora está no meio das pedras. Ou seja, a semente plantada conseguiu não ser roubada, conseguiu germinar. Mas vamos lá. Qual é esse tipo de pessoas? São as pessoas que conseguem, que recebem o Evangelho. Recebeu o Evangelho, glória a Deus, eu entreguei minha vida para Jesus. O texto diz, né? Com alegria. Sim, ainda diz que é com alegria. Só que qual é? Onde mora o problema dessas pessoas? Mora na falta de raiz, falta de profundidade, de conhecimento na palavra. E o pior é que eu particularmente tenho percebido que uma grande gama de pessoas do que se diz evangélicos no Brasil são sim, receberam Jesus, mas estão encaixados nesse tipo de terra. Por quê? Porque não produz vida no sentido de profundidade. São pessoas que querem o evangelho raso. Superficial. Param naquele evangelho superficial, acham bonito ser apenas o crente do domingo e ficam apenas ali. E não se aprofundam, não querem se aprofundar. Gostam de ser um bom visitante na igreja, gostam de ser de repente até alguém que oferta, mas que para na profundidade. Olha, meu pai entrou agora, não é ele? Então, voltamos aqui. Entendemos que o segundo tipo de terra seria a terra no meio das pedras. Se ele é no meio das pedras, falta nele profundidade, que está faltando palavra, está faltando fundamentos do Evangelho. São pessoas que precisam se aprofundar no Evangelho de Jesus. Ok? Então são pessoas que ficam na superficialidade da palavra, sem profundidade. As suas emoções e seu intelecto são sim tocados pelo Evangelho. Mas quando surge alguma coisa do Evangelho que não lhes agrada, eles até fogem. São pessoas que não gostam de ouvir palavras como negue-se a si mesmo, são pessoas que não gostam do tipo de palavras que mexam no seu ego. Eles querem apenas as palavras positivas, aquela astrologia. Agora é só vitória. E se tu falar coisa que a pessoa não gosta, ela é capaz de sair da igreja, porque ela gosta de palavras que elevem o ego dela. O texto fala que quando chega a tribulação, né? E Sim. a perseguição, é isso, né? Isso. Quando chega a tribulação ou a perseguição, a pessoa larga. Eu não quero essa cruz, eu não quero essa perseguição. Né? Jesus, tu sofreste, mas eu é o pare de sofrer. Né? Não cita, Tati. Mas um texto clássico para deixar isso mais afirmar no nosso coração é 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 3, que diz: Irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais.
Porque visto que há inveja e divisão entre vós, não sendo carnais e agindo, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Falta fundamentos. O que falta nesse tipo de pessoa? Já que ele não tem raiz, ele não consegue os nutrientes. O texto diz que por falta de raiz, por falta de nutrientes, chegam as tribulações da vida, chega o sol, algumas coisas climáticas, e ele não resiste, a planta não resiste por falta de raiz. Qualquer problema, qualquer momento de perseguição ao evangelho, eles são os primeiros a fugir, a vazar. Porque falta fundamentos, eles não têm fundamentos básicos. Eu vou falar para vocês alguns fundamentos básicos que a nossa igreja acredita que são fundamentos vindo da reforma protestante. Por exemplo, nós acreditamos que somos salvos somente pela graça, mediante a fé. Então, o fundamento da reforma protestante, somente a graça. Não há salvação a partir de nós, mas a partir de Cristo. E essas pessoas acreditam que a salvação pode ser porque elas são boas e não porque eles precisam acreditar altamente em Cristo. Então é só a graça, é mediante a fé, é pelo sacrifício de Jesus. São fundamentos do Evangelho que precisam ser firmados no nosso coração. Precisamos entender que as Escrituras são nossas regras de padrão, nosso padrão de fé, que é nas Escrituras que nós encontramos todos os caminhos para a vida. E nós não podemos ver uma vida sem conhecer de fato as Escrituras e de uma forma completa, sem cortar trechos. Não gosto da parte do pecado, eu gosto da parte da graça. Toda vez que eu pego uma parte que sobressai a outra, eu crio uma teologia distorcida, porque a Bíblia toda ela é completa. E ela precisa ser ensinada completa, uma história de criação, queda, redenção e a consumação dessa redenção. Nós precisamos ensinar início, meio e fim, porque as Escrituras são importantes, isso é um fundamento do Evangelho. Eu não posso escolher o texto que eu gosto e o texto que eu não gosto, porque a Bíblia ela é completa. Um outro fundamento é que só Deus merece toda a honra e toda a glória. Eu não posso fugir disso. Eu demonstro o Evangelho a partir do amar ao próximo. E eu coloco Deus acima de todas as coisas. Mas, outro pastor, fundamento... mostre para os outros que eu estou doando cesta básica. Pastor, diga e põe nas fotos. A gente viu muito isso, né? Em obra missionária com Ribeirinho. Às vezes a gente ficava meio agoniado. Parece até patrocínio. Porque aí parecia que a pessoa queria só mais tirar foto do que realmente estar com os irmãos. Também com as pessoas em situação de rua, né? Que a gente queria chegar, sentar, conversar e até mesmo interagir para ver se a pessoa saía da rua. E alguns chegavam e jogavam lá a sopa e saía correndo. Acho que vocês perceberam que nós fizemos uma campanha pedindo cesta básica. E alguns estavam esperando assim, olha, eles pediram a cesta básica e cadê as fotos da entrega das cestas? Bom, a gente não publicou, porque nós entregamos a cesta básica para os nossos irmãos em Cristo. Alguns que não eram da nossa igreja também receberam, não foi só os da nossa igreja. Mas nós não entendemos que precisamos expor que os nossos irmãos estavam com necessidade. E nem as outras pessoas. Não queremos expô-los, então nós não vamos, podemos até tirar foto da cesta, se alguém que doou quiser, a gente tira foto da cesta, mas não da pessoa recebendo a cesta. E aí a gente entende que somente a Deus a glória. A glória a Deus. Eu doei, glória para mim. Não. Mas um outro fundamento muito importante que precisa ser falado é o sacerdócio universal de todos os crentes. Todos são ministros. Deus te chamou como ministro do Evangelho, que tem a palavra no coração e na boca para falar, para abençoar pessoas. O sacerdócio universal de todos os crentes deixa bem claro esse momento de que você é um ministro, não é apenas o pastor que é ministro. O pastor, ele é de tempo integral, ele é ministro para abençoar os da igreja, você é o ministro para abençoar os do seu trabalho,
o da sua escola. Você é um ministro para abençoar pessoas. Você é um ministro. E esse é um tema que acredito que a gente vai trabalhar só ele, porque eu estou sentindo que ele é de suma importância para esse tempo. Depois a gente trabalha ele sozinho. Precisamos continuar nas terras, senão a gente não acaba. Mas ficou bem claro o segundo tipo de terra, nós vamos partir para o terceiro. Pense nessa caminhada. Aqui a pessoa foi à beira do caminho, aí o diabo, a gente conseguiu que o diabo não roube, libertação. Ele germinou, só que estava com dificuldade com raiz. Agora pense que nós conseguimos evoluir para essa pessoa começar a ter raiz. Ter Bíblia, né? Fundamento. Que aí chega no versículo 22. Versículo 22, Jesus explicando a parábola, ele vai dizer da seguinte forma: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas, bora listar, mais o quê? A preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando o quê? Infrutífero. Bora lá. O que não recebeu Jesus no coração é o terreno à beira do caminho, né? O que recebeu Jesus no coração, ele já está entre as pedras. Só que tem alguns que receberam Jesus no coração que estão entre os espinhos. Qual a marca dessa pessoa que está entre os espinhos? É uma pessoa, então, que ela criou raiz. Ela recebeu a palavra, ela entendeu, a palavra entrou no coração, mas ela tem algo que torna infrutífera, que impede ela de frutificar. Ela tem a palavra de Deus, ela cresceu em Cristo, mas ela não consegue ser frutífera. Eita. Mas tá, a questão dela é que ela é infrutífera. Mas o que a torna infrutífera? Esse é um ponto importante a ser citado. Tati, me fala o que poderia tornar uma pessoa infrutífera, para mim não ficar falando só. A gente estava ontem, na verdade a semana toda essa palavra veio cortar o nosso coração, né? Não pense que ela não nos atingiu, pelo contrário, na verdade a gente sempre pede que a gente quer compartilhar coisas que venham cortar primeiro em nós. A espada do Senhor é de 2 gumes, então ela corta lá e corta cá. Então é muito importante a gente ver o que Deus está falando aí. A pessoa, ela se torna infrutífera porque ela está dividida entre os espinhos. E o que seria? Né? O texto fala... Ela está dividindo nutrientes, né? É, o texto fala, ela ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas. O engano das riquezas. Sufocam. Preocupação, ansiedade, né? Coisas não resolvidas na sua vida, coisas que você deixa para lá, procrastina, que o Senhor está querendo trabalhar e você não para resolver. Deus está nos chamando nessa quarentena, desde o início, para resolver coisas familiares. O Senhor está nos chamando, dizendo, olha, eu quero converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. O que é que nos impede? O que é que nos paralisa? Aonde estão as desavenças, as ofensas? Aonde é que estão escondidas as coisas que o Senhor quer trazer luz? Onde estão os espinhos que sufocam? Que está sufocando e não deixa a pessoa frutificar, não deixa ela produzir frutos dignos de arrependimento. Outra coisa, engano das riquezas. Quanta preocupação em ter as coisas. O materialismo, o consumismo, meu Deus, a corrida pela vida. Eu me lembro que quando eu estava para me formar na faculdade, eu ficava pensando, quando eu tiver formada, eu vou estar feliz. Quando eu tiver o meu carro, eu vou estar feliz. Quando eu casar, eu vou estar feliz. E o Senhor, numa das minhas meditações, tudo vaidade. O Senhor pegou e disse assim, meu filho, tu já estudou sobre contentamento? Vai lá ver o que Paulo disse. Eu soube viver, né? Na tristeza, na bonança, na escassez, em todas as coisas. Eu fui mais que vencedor, sou mais que vencedor. Então, essa geração do consumismo, ela não tem contentamento, ela não entende o que é o contentamento.
E tudo isso se torna preocupação. E isso te sufoca. Isso é espinho. Isso não deixa tu produzir frutos. Quantas pessoas estão na igreja há anos e são infrutíferos? Não qual conseguem. É o fruto, né? É importante trabalhar essa questão Bora do fruto. pensar do fruto. Porque talvez você esteja me dizendo, mas eu dou fruto. Eu trabalho na igreja, pastor. Eu sou líder de intercessão, sou líder de mulheres, eu sou líder das crianças, eu sou porteiro, eu sou faxineiro, eu sou tudo. Você é um ativista. Religioso. Ou você pode ser um servo mesmo do Senhor, que está entendendo a palavra da verdade, que está se submetendo a essa palavra, né? Mas você pode ser um ativista totalmente enganado. Bora entender quais frutos? Para a gente entender bem legal os frutos, eu queria que você primeiro fosse para Mateus, só voltar aí um pouquinho, Mateus capítulo 7. Não desmarca o 13, mas vai lá para o 7, que eu quero ler a partir do versículo 15. Eu vou ler aqui. Você achou aí? É facinho de achar, que algumas páginas antes. Diz assim, a partir do versículo 15, Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mas vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Vocês vão reconhecer o falso profeta pelo fruto. Tem fruto, hein? Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Nós estamos falando de árvore no meio dos espinhos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Mas o que é o fruto? Continua. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Perceba que essas árvores, no dia do grande julgamento, vão ser lançadas no fogo. Mas bora continuar a leitura. Versículo 20. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, o fruto é fazer a vontade do Pai. Bora continuar. Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Será que profetizar é um fruto? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas vem cá, esse cara disse aqui que ele profetizou, que ele expulsou demônio, que ele realizou milagre. Mas Jesus disse que ele fez o mal. Por quê? Porque os dons não são frutos. Dom do Espírito é poder do Espírito. Para a gente entender isso, a gente precisa olhar a fala de Paulo em Gálatas capítulo 5, onde ele começa citando sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. A árvore que produz frutos. O problema da árvore entre os espinhos é que ela não produzia justamente os frutos. Muito provavelmente ela estava produzindo obras da carne. Perceba a diferença. As obras da carne, a imoralidade, prostituição, e ele vai citando várias coisas, a ira, ele vai citando várias coisas que a nossa carne produz espontaneamente. Pastor, mas pode alguém expulsar demônio e estar em pecado? Sim. Pastor, pode alguém ser usado em milagre? Deus, ele não revoga o dom. E aí é outro estudo, né? Aí estudar os dons espirituais. Mas vamos lá. Os frutos. Quais são os frutos? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Perceba que são esses os frutos que a boa árvore. Se você tem o fruto do
Voltou. Voltou. Se você tem o fruto do Espírito, consequentemente, os dons espirituais vão te seguir, vão te perseguir, porque tem muito a ver com o chamado, com aquilo, com o exercício do chamado. Agora tem gente que busca o poder, 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 poder. Busca muito o poder do Espírito, os dons do Espírito. É para buscar? É. Mas se você buscar o fruto, meu irmão, tu vai estar lá em Mateus 13, né? No meio daquela galera lá que em teu nome eu fiz. Eu fui um ativista, Senhor. Que pena que eu não fiz, eu não tive intimidade contigo, Senhor. A Amanda, ela fez uma pergunta que eu não estou conseguindo ler direito. Quando falamos para alguém que está errado, estamos julgando, pastor? Depende. Tem que ver Tem o que dar contexto, contexto. né? Porque só assim depende. Eu posso realmente estar julgando, eu posso não estar julgando, eu posso estar orientando. Tem momentos que a gente precisa olhar nos olhos pessoas que amamos e dizer que elas estão erradas para ajudá-la. Quando é falado com amor, com carinho, Aí vai muita a pessoa motivação, recebe, né? a pessoa recebe. Mas O quando que a te gente move fala a de querer qualquer falar. jeito, a gente vai criar ira na pessoa, vai suscitar uma obra da carne na pessoa. Nós vamos continuar, porque nós falamos dos 3 tipos de terra e existe um 4º tipo de terra, que é a chamada boa terra, que é uma terra arada. Lembra que a gente fez uma caminhada? Se eu conseguir chegar a ser uma terra no meio dos espinhos, eu posso arrancar os espinhos. E arrancar espinho, meu irmão, um negócio difícil, porque fere. Já viu, irmão espinhoso? Sabe tudo de Bíblia, mano. É líder, faz tudo. Mas tem uns espinhos que dói. Mas quando a gente consegue arrancar os espinhos, nós nos tornamos uma boa terra. É necessário arrancar espinhos para poder frutificar. E quando chegamos na boa terra, nós vamos ler o versículo 23, que diz assim, Mateus 13, a gente volta lá para o 13, Mateus 13, 23, vai dizer assim, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende. Ouve e entende, não apenas ouve, é alguém que ouve, compreende, que retém, que guarda no seu coração, que busca os detalhes da palavra, não apenas ouve uma palavra sendo dita por alguém, mas entende como aplicar essa palavra. E dá uma colheita de 100, 60 e 30. Por quê? Porque a pessoa não apenas prega o evangelho, ela vive o evangelho. Viver, ela é algo mais importante ainda do que pregar. Porque a pregação vai ser uma consequência da minha vida. Como é aquela frase, Tati, que tu vive falando, que as atitudes gritam? Fala aí pra gente. Irmão Figueira que falava, uma benção. O que tu és grita tão alto que eu não consigo ouvir o que tu estás falando. Eita, glória. Escreve essa frase aí pra todo mundo guardar. Fala de novo para você decorar. O que tu és grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você está falando. Eita, glória. Mas para a gente entender, aí você diz, então, pastor, eu sou boa terra. Não tenho o que fazer mais, porque eu já estou maravilhoso, eu já estou na glória, vou para o céu agora. Eu queria ler aqui nessa versão, Lucas 8, aí eu saio de Mateus, Lucas 8. Poxa, não sai de Mateus. O semeador lá de Lucas 8, 15. Mas a terra boa representa as pessoas com um coração bom e generoso. Ouvem a palavra de Deus e retêm, e dão fruto com perseverança. 2 qualidades aí, né? Bom e generoso. Quando você vai estudar, e esse tempo de pandemia, da gente estar em casa, da gente ouvir Deus, tem muito a ver para você se autoavaliar agora. Como está a sua bondade, a sua generosidade. Isso tem muito a ver com a terra madura. E ela produz fruto e com perseverança.
né, a tua bondade e avalia que agora tá sendo legal, né, que a gente tem que exercitar o amor, né, a solidariedade, etc. Mas e antes? E antes, o teu salário era só para ti? Ah, os teus sonhos eram só para ti? Quantos projetos você poderia Os estar teus abençoando, projetos, a tua né? família, como estava, né? As tuas relações, as tuas redes sociais eram só superficiais, né? Então, a terra boa, ela tem bondade e generosidade. A gente vai estudar isso, a bondade é um coração bom. A pessoa bondosa, ela quer o bem, ela só faz o bem, né? O mal pode até passar na cabeça dela, mas como os fundamentos estão ela tem tanta raiz, como ela não tem espinho sufocando ela diz, eu vou viver aquele versículo que diz que é para eu fazer o bem sempre, né? Já estamos em 50 minutos de live. Eita, vamos. A gente não quer passar de 1 hora. Mas vamos lá. Pra gente, eu não quero sair de Mateus, sabe? Eu quero que você vá comigo pra... Agora a gente sai de Mateus. Eu quero que você vá comigo para João no capítulo 15. Porque eu quero te trazer um princípio muito interessante sobre a boa terra. A boa terra, a semente que caiu em boa terra, é uma semente que para ela germinar, ela morreu. A semente morre para a árvore nascer. Então muita coisa naquela vida já aconteceu. Só que tem um princípio muito interessante para a gente entender, já que você se classificou como uma boa terra, tem um princípio muito importante dentro dessa palavra, que é João, no capítulo 15, versículo 1 e 2, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. Jesus falando, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele corta, que é a árvore dos espinhos. Ela é uma árvore que não dá frutos. Mas só que ele continua o versículo. E toda que dá frutos, a árvore que dá frutos, ele poda, para que dê ainda mais frutos. A boa terra, não pense agora que você é o santo dos santos. Eu sou uma terra boa. Nós precisamos de tempos em tempos passar por renovo. De tempos em tempos nós precisamos voltar ao Senhor a fim de ser podados. Porque uma boa árvore, ela também pode nascer no meio dela algum galho defeituoso ou algum galho envelhecer. E esse galho ele precisa ser retirado. Uma erva daninha. Ele precisa ser retirado. É João no capítulo 15, versículo 1 e o 2, tá, Milena? Então, nós precisamos de tempos em tempos passar por períodos de renovo. Eu, por exemplo, todo ano a gente sai eu e a Tati, para ir para algum lugar onde ninguém conhece a gente para ser ministrado. Ano passado nós estivemos na conferência do CAD, que foi um tempo maravilhoso, abençoador. E depois lá com o Sean, né? Depois lá com o Sean. A proposta é essa, você precisa passar por tempos de renovo. E deixa eu te contar um negócio interessante. A gente está passando por um tempo de renovo, todo mundo. Porque muitas pessoas não estão tirando o seu tempo de renovo e estão sendo provocados agora no período de quarentena a tirar o seu tempo de renovo, e alguns não estão aproveitando esse tempo. É como se o Senhor estivesse balançando a figueira, né? É. Deixa eu ver o que está seco, deixa eu ver aqui, tem que cortar ali. Te levei ao deserto para provar o que havia no teu coração. Eu me sinto assim, querido. Mas perceba, agora eu quero fazer um caminho contrário, Tati. Nós fizemos um caminho de um cristão que era uma terra dura, que conseguiu germinar, mas ficou no meio das pedras, depois conseguiu romper com as pedras e cresceu, mas ainda está no meio dos espinhos. Os espinhos foram arrancados e virou uma boa terra. Mas imagina alguém que é uma boa terra, mas que
permitiu que um espinho crescesse. E esse espinho foi crescendo, crescendo e começando a sufocar. E esse espinho que cresceu, que eu posso colocar como uma falta de perdão, como uma amargura, como o que mais que poderia ser um Coisas da espinho? vida, né? Sim. Ano passado, a ansiedade por causa do estresse do trabalho, Sim. tive que Várias parar coisas. tudo, zerar tudo, entrar no descanso, deixar Deus mexer na terra, porque senão A falta de só fé na ia questão piorar. financeira e vai se enchendo de atividade, atividade, atividade e esquecendo o lado com Deus. Muitas boas terras deixam de ser boas terras simplesmente porque param de ter um tempo diário com o Pai, de buscar o Senhor, de ter um tempo de oração e de busca. De E aconselhamento. quando nós deixamos de estar com o Senhor, coisas vão nascendo e nos sufocando. Muitas pessoas estão deixando de ser boa terra simplesmente porque estão deixando de se congregar. E quando eu falo congregar, é ter pastores sobre você que o aconselham, que o ajudam. Muitos estão deixando de se congregar, de ter irmãos, esse pastoreamento mútuo. Alguns podem dizer, mas é só ir no templo. Não é só ir no templo, porque tem gente que vai no templo e que não é pastoreado, porque apenas visita o templo. É realmente fazer parte de uma comunidade de fé, onde você é abençoado e abençoa. Onde pessoas são abençoadas pelo teu testemunho. E perceba, o espinho nasce como um negócio muito pequeno, muito minúsculo e cresce ao ponto de te sufocar. E alguns desses são tão sufocados que parece que até a sua raiz ela atrofia. Aí a gente volta para o terreno entre as pedras. Pessoas que conhecem tanto da palavra, mas vivem tão pouco como se não conhecessem. Tem uma palavra grande, muito conhecimento, mas pouca prática. Vivem com uma raiz atrofiada. E deixam de frutificar, deixam de viver, a palavra deixa de ser eficaz no seu coração, ela passa a ser um conhecimento vazio. E eu coloco esse povo não no meio dos espinhos, eu coloco esse povo no meio das pedras, porque ter um grande conhecimento, mas viver tão pouco é como se tivesse pouco. Adianta saber muito e não viver? É melhor viver o pouco que sabe. E no meio de toda essa caminhada, a pessoa pode voltar para o primeiro estágio, sair da igreja. E quando eu falo sair da igreja, se encher de demônios. Eu digo de sair dessa comunidade que te ajuda, que poderia olhar nos teus olhos no momento e dizer, ei, você está errado. Uma comunidade que deixa de te ajudar. Ei, você perdeu o primeiro amor, cara, você não ajuda mais ninguém, tu só pensa em ti. Porque quando você Cadê está o Espírito verdadeiramente de em uma Deus? comunidade de fé, em pessoas que te abençoam, elas vão ver você nesse momento e vão atrás, vão dizer, irmão, a gente quer te ajudar. E essas pessoas saem, se afastam de Jesus completamente, se tornando muitas vezes até cético. E a gente vai vendo tantas pessoas que contam experiências de quando eram cristãos como se nunca tivessem sido. Voltam a ser uma terra dura à beira do caminho. Perceba que nós podemos fazer o caminho de ida, mas também podemos fazer o caminho de volta. Podemos retroceder numa caminhada cristã de fé. E a minha oração hoje é para que você caminhe para frente, não para trás. Você não é caranguejo, irmão. Você não é caranguejo. Verdade. Eu quero compartilhar também algo para só complementar nisso. Essa semana eu ouvi de uma irmã, de alguns irmãos, e lembrei até que eu vi isso na faculdade.
de que a gente está muito em voga isso, né? Principalmente nas redes sociais, que você não precisa, não pode, se você quer ser uma pessoa de sucesso, se você quer viver bem, principalmente nesse tempo de quarentena, você não pode andar com pessoas tóxicas, né? Você não pode andar com pessoas que não te edificam, pessoas que não contribuem com a tua vida, pessoas que não te colocam lá para cima. Quando eu ouvi isso na sala de aula, eu virei para minha colega e disse para ela, eu como professora e como pastora, como cristã, eu não posso viver isso. Eu me nego a viver isso. Porque como professora eu preciso incluir todos os meus alunos. E como cristã também. Eu preciso incluir a todos. Jesus foi apelidado como amigo dos pecadores. Andava com prostitutas. O Senhor Jesus abriu os braços. Para mim, que ainda preciso muito dele. Né? E aí, eu falando para uma irmã nossa e dizendo para ela, mas também a nossa Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Então eu preciso reconhecer que quando eu não estou bem, que quando eu estou em imaturidade, né? Quando tem lá um espinho, alguma coisa que está me atrapalhando, eu preciso recuar, eu preciso me renovar, eu preciso crescer. Né? O convite do Senhor o tempo todo aqui, o semeador, ele quer ver uma árvore bonita, frondosa, frutífera. Então, se eu estou precisando de renovo, eu não posso guiar ninguém, né? Mas o convite do Senhor não é que eu viva nessa imaturidade, mas o convite do Senhor é que eu realmente frutifique, que eu dê de alimento para muitos, né? Então, cuidado com a geração egoísta, com todo esse movimento humanista que você fica no centro e que você exclui pessoas, né? E que você se acha melhor do que o outro. Cuidado. Cuidado quando você estiver doando a sua cesta básica, quando você estiver doando uma roupa, alguma coisa, e você se sentir melhor que o outro, né? Tem gente dizendo, eu tenho que fazer minha oração de agradecimento a Deus porque eu estou numa condição melhor do que o outro. Ei, calma! Que condição é essa? Todos carecem de graça, né? Circunstâncias são diferentes, mas você precisa de Deus tão quanto aquela outra pessoa. E se você está numa condição financeira melhor que outra, é para abençoar. Paulo fala isso, né? Aqueles que têm é para abençoar aqueles que não têm. Muitos irmãos que abençoaram tanto com cesta, agora precisaram de cesta. Verdade. Vamos orar, Amém. né? Eu queria que você que está aí nos ouvindo refletisse em que nível de terra você está. Perceba que se você está no meio das pedras, você precisa crescer na palavra. Se você está entre os espinhos, você precisa ver quais são os espinhos que precisam ser arrancados. Se você está como boa terra, você precisa passar de tempos em tempos por renovo. E acredito muito que esse é um tempo de renovo. A quarentena é um tempo para renovar. Amém? Amém. Nós vamos orar e a pedidos a gente canta só um trechinho de alguma música. O povo quer mais louvor. Queremos agradecer a Deus pela vida do Luca que nasceu, nosso pequeno missionário, Daiane e Rodrigo, são papais agora. Deus abençoe a Eslovênia, Deus abençoe cada pessoa que entrou aqui nesse lugar. Deus abençoe a sua vida e a minha vida, a vida do pastor Rodrigo. E a gente precisa orar por essa palavra. A gente precisa ouvir a palavra de Deus, aquietar o nosso coração e dar alguma resposta. Eu quero te convidar, depois desse momento aqui, você entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer, Senhor, ok, mostra aí, Pai, como é que está a terra do meu coração. Aonde o Senhor está querendo mexer, Deus? O que o Senhor quer mexer? Eu abro o meu coração, Senhor. Oh Deus, nós queremos orar por revelação. Espírito de Deus, venha nos mostrar onde estamos, como podemos sair desse lugar, Deus, entrar na Tua vontade, no centro da Tua vontade. A Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Nós cremos no Teu caráter, Senhor.
Nós cremos, ó Pai, que essa palavra, Jesus, quando tu disseste essa palavra aos discípulos, ela nos alcançou também. Aleluia. E essa manhã, Deus, nós queremos ser totalmente alcançados por ela. Que todo engano de Satanás, que todas as mentiras de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa maturidade espiritual, contra a nossa casa, contra a vontade de Deus sobre nós, que caia por terra em nome de Jesus. E que cada um aqui se levante como discípulo de Jesus e se permita ser restaurado, renovado, edificado, tratado, podado, ministrado. Ah, Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina. Nos ensina a dar respostas certas. Amém. Pai, abre os nossos ouvidos, o nosso entendimento. Queremos a Tua verdade que nos liberta, Senhor. E a Tua palavra é verdade. Queremos viver em liberdade, Senhor. É a Ti que oramos, ó Pai. Leva cada um de nós ao lugar secreto, que cada um entre no seu quarto, feche a porta e ouça claramente a sua voz. Em nome de Jesus é a nossa oração, Senhor. É a nossa oração, Deus. Menos de mim. Mais de Ti, menos de mim, mais de Ti. 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 Eu quero, preciso. Eu quero os teus sentimentos, eu quero os teus pés, tuas mãos. Eu quero teu choro, teu sorriso, teus lábios, teu pulsar, tua emoção, tua razão, por que não? Tudo, peço tudo, 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 tudo. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua vida em mim. Jesus, eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua vida em mim. Eu quero a tua vida em mim. Jesus, menos de mim, mais de Ti. 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 Menos de mim, mais de Ti.